Abra em Romanos 8, versos 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. Na semana passada, nós meditamos do verso 1 ao verso 11. E a ênfase que nós tivemos foi a seguinte: lá no início de Romanos, Paulo fala de como nós somos totalmente caídos e indesculpáveis na nossa condição espiritual longe de Deus. Depois ele apresenta a nossa possibilidade de salvação em Jesus. E ele demonstra claramente, existem duas alianças. E isso aqui é uma coisa que eu queria muito que você guardasse no seu coração. Todos que estão aqui nesse lugar, sem nenhuma exceção, estão numa aliança com Deus, reconhecendo Ele ou não reconhecendo, crendo nele ou não crendo, adorando Ele ou não adorando. Todos nós estamos aqui numa relação com Deus. Ou na aliança em Adão, o velho homem, caído, cuja maldição da morte está sobre a humanidade, ou nós estamos em Cristo. E aí o que nós temos tentado olhar à luz de Romanos capítulo 8 é: se eu estou em Cristo, Ele é meu mediador, Ele é aquele que me conectou com a nova aliança, que diferença isso faz? Que diferença prática isso faz? Que realidade muda na minha vida à medida que Jesus é o meu Senhor? E nós vimos que aqueles que estão em Adão têm uma relação de performance. É um pacto de obras. Faça que eu te aceito. O problema é que nós já caímos e nós já somos inclinados para o mal. Então nós nunca vamos poder atender à lei de Deus com a nossa prática, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas. Então há uma nova aliança da graça no poder do Espírito Santo. Isso nós vimos na semana passada. Também vimos que agora há uma nova realidade no Espírito Santo de Deus. Estamos selados se estamos em Cristo. Temos uma nova relação com Deus no Espírito Santo do Senhor que habita em nós e que é o sinal dessa nova aliança diante de Deus e diante dos nossos inimigos. Isso é inverso a estarmos na nossa própria natureza, entregue a nós mesmos. E vimos uma terceira relação entre a morte e a vida. Estar em Cristo significa ter uma nova vida, que já se processa agora. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Mas isso também envolve, lá na frente, a ressurreição do nosso corpo, a vida eterna no Senhor. E nós vimos isso nos versos 10 e 11. Hoje, então, nós vamos ler esses novos versos, do verso 12 ao verso 17, que nós veremos que fala de um princípio tremendo na palavra de Deus, que é o princípio da adoção espiritual. Romanos 8, versos 12 a 17, assim diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do que clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos orar para que Deus dê discernimento espiritual para nós dessa porção das Sagradas Escrituras. Senhor, estamos diante de Ti, acabamos de ler a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração poderosamente. Nós sabemos que se não for a obra do Teu Santo Espírito, seja eu como pregador,
sejam os meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas aqui sentadas, nós seremos incapazes de conhecer, de experimentar, de abraçar e sermos transformados pela grandeza da Tua palavra, pelas verdades eternas que podem transformar a realidade dos nossos corações e das nossas mentes. Então, nessa noite, Senhor, que o Teu Santo Espírito sopre, iluminando os nossos corações para a glória do Teu nome, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos nessa noite começa dizendo, portanto. Se nós olharmos no sermão anterior, também nós tínhamos um portanto. No verso 1 do capítulo 8 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O portanto do verso 1 inicia uma percepção do que significa estarmos em Cristo. O portanto do verso 12 sintetiza tudo que o apóstolo havia dito nos primeiros 11 versículos. E ele sintetiza isso como? Se nós olharmos do verso 12 ao 14, há um conceito tremendo que o apóstolo Paulo lança diante de nós. Em síntese, o que ele está dizendo é o seguinte, e você já viu isso em algum outro lugar da Bíblia: não mais viver para morrer, mas sim morrer para viver. Vou repetir essa frase, que sintetiza os versículos 12 a 14. Não mais viver para morrer, mas sim morrer para viver. Mas o que isso significa? Quando ele diz que a gente tem agora uma dívida, não com a carne, para não vivermos sujeito a ela. Não viver conforme a carne, senão a gente vai morrer. Mas pelo Espírito nós fazemos morrer os atos do corpo para viver. No fundo, o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus já havia dito em Mateus 16, 25, Lucas 9, 24, Marcos 8, 35, quando Jesus disse assim, se você quer ganhar a sua vida, você vai perder. Há algo que confronte mais, que seja uma contracultura mais intensa do que essa afirmação de Jesus? Viva o presente, Jesus está dizendo, você vai morrer. Não pense no futuro, Jesus está dizendo, você vai morrer. Busque a sua felicidade acima de tudo, Jesus está dizendo, você vai morrer. Pense em você acima dos outros, Jesus disse, você vai morrer. Seja feliz, não importa os outros, Jesus está dizendo, você vai morrer. Então a gente muitas vezes tenta viver, no fundo, para o quê? Morrer. A gente vive para a gente vive para a nossa vontade, a gente vive para o nosso desejo, a gente vive para aquilo que a gente chama de nossos sonhos. Se eu não conseguir, se eu não alcançar, se eu não fizer, eu não vou ser feliz. Então é para isso que eu vou viver. O que Paulo está dizendo? Se é assim que você vive, você está morrendo. Mesma coisa que Jesus falou. Mas há o antagonismo, há a realidade inversa. Mas se você morrer para você mesmo, se você morrer para a sua vontade, se você matar o seu ego, se você eliminar o seu eu, e você pegar o seu eu e crucificar na cruz, e morrer na cruz, em Cristo, você vai o quê? Viver. Viver. Porque a vida na carne é morte, é o que o texto está dizendo, versos 12 a 14. Mas o morrer para você, porque carne aqui é o quê? O seu eu, a sua natureza, a sua inclinação, o seu desejo, aquilo que você acha assim, não, só com isso eu vou ser feliz. E que quando você chega lá, você fala assim, não, eu não estou feliz, eu preciso de mais, e eu preciso de mais, e eu preciso de mais, e eu preciso de mais. O que Paulo está dizendo? Mate isso. Porque se você matar isso, morrer para você mesmo, na cruz, você vai viver. Que coisa tremenda!
Não há nada mais contraditório com aquilo que a sociedade, o mundo, as pessoas pensam. Esse é o convite da palavra de Deus. Então Paulo, na verdade, sintetiza tudo aquilo que ele já havia falado. Não há condenação. Ele havia dito, há uma nova vida. Há agora um espírito que venceu a lei. Há agora um poder que te conduz. Há agora uma nova mentalidade. Há agora uma nova vida. Então, o que significa estar em Cristo? Significa morrer para viver. Morrer para viver. Você sabe quantas pessoas que estão dispostas a dizer assim: eu não abro mão de quem eu sou e da minha felicidade. Quantas dessas terão vida nova em Jesus? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma pessoa. Elas buscarão viver e viver e viver e viver. E provavelmente viverão coisas intensas, dinâmicas. Coisas que quando você olhar no Facebook, talvez você vai pecar, porque você vai ficar com inveja. Meu Deus do céu, como é que essa pessoa tem uma vida assim? Que vida maravilhosa. Geralmente você vai ver só foto dela sorrindo, na praia, feliz, tudo dá certo, tudo acontece. Cuidado. Não é que você não possa ter bons momentos, coisas extraordinárias, boas coisas, que Deus não possa proporcionar para você situações extraordinárias. Deus pode fazer tudo isso e glória ao nome dEle se Ele fizer. Por exemplo, se Deus quiser me mandar na praia em julho, aleluia, glória a Deus. Você acha que eu vou gemer? Eu não sou doido. Mas se eu vivo para essas coisas, se é isso que me move, se é isso que me conduz, se é o carro, se é a casa, se é o título, se é a honra, se é o reconhecimento, se é o status, se é o lugar, se é o dinheiro e assim por diante, eu estou tentando viver, mas no fundo eu estou morrendo. Agora se eu digo assim, Senhor, nada é para mim, tudo é para Ti. Senhor, que o Senhor seja glorificado com a minha posição e não eu, que o Senhor seja glorificado com o meu dinheiro e não eu, que o Teu reino avance, que o Senhor cresça, que eu diminua. E nisso, Deus tem te dado bênçãos, perspectivas novas, glória ao nome dEle. Mas se nisso também você tem tido perseguição, angústia, se você tem sido de fato alguém que tem sofrido por causa do nome de Jesus, deixa eu te dizer, você é mais bem-aventurado do que o cara cristão que ama Jesus que foi na praia esse ano. Pastor, o senhor está doido? Não. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem toda mentira contra vós, o que vocês vão fazer? Disse Jesus, Mateus capítulo 5, vocês vão regozijar e exaltar, porque perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, ao invés de viver e depois morrer, aquele que abraçou Jesus, diz o texto, é aquele que morre para si, para ter uma vida nova em Deus. Que coisa tremenda. É disso que fala os versos 12 a 14. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como nós podemos fazer isso por nós mesmos? Como nós podemos fazer isso por nós mesmos? Como nós podemos fazer essa escolha e sustentá-la na nossa própria força, na nossa própria vontade, no desejo do nosso coração? Nós sabemos que isso não é possível. Então isso é uma obra do Espírito Santo em nós. E aqui vem uma grande bênção espiritual, meus amados irmãos. Que não apenas 1, ou 2, ou 3, ou 10 textos falam sobre isso, mas o Novo Testamento, e se você olhar várias conexões com o Velho Testamento, nos falam dessa grande bênção.
E é por isso que nós podemos sim crer: eu vou morrer para viver, eu vou me reduzir, me humilhar, para em Cristo ser exaltado. Isso sim é possível. E é possível por quê? Porque há um Espírito que nos fez filhos. Há uma nova relação com Deus, se você está em Cristo Jesus. E os versículos que nós lemos fala dessa obra do Espírito Santo, de nos adotar. Então veja só, há uma cultura popular que afirma o seguinte: todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Em outras palavras, nesse sentido, Deus é um pai. Se você falar assim, qual é a origem da humanidade? Qual é a origem das pessoas, dos povos, das criaturas? Está em Deus, Ele é o Deus Criador. Então, nesse sentido, Ele é a origem de todas as coisas. Mas a Bíblia não diz que uma relação de pai e filho é uma relação automática. Já que você existe, você é filho de Deus. Talvez a nossa cultura católico-romana, que entende que se a gente aplica os sacramentos sobre você, e lá no catolicismo são 7, automaticamente você é filho. Eu não sei se você sabe, mas inclusive na teologia católico-romana, você não pode deixar de batizar o seu filho, porque se você não batizar o seu filho, mesmo sendo um católico praticante, ele vai para um lugar e ele morreu sem ser batizado, ele não recebeu a chave da salvação que Deus entregou para a igreja. Então o que isso significa? Ele está num lugar chamado Limbus Infantums, que é um inferno menos quente para criancinhas que não foram batizadas. Essa é a doutrina católica. Por isso, muitos anos atrás, eu tive a experiência de um bebê morrer e eu ter que falar para aquela família: olha, a sua filha morreu. E a mãe ficou desesperada. Eu não era pastor, mas mesmo assim ela falou assim: arruma alguém para batizar o corpo da minha filha, arruma alguém para consagrá-la. E eu, por que isso? Porque isso eu não entendia. Porque o desespero dela era: ela morreu, como diz a doutrina, pagã. E como pagã, ela não tem direito aos céus. Claro, entre os próprios teólogos católicos existem aqueles que discordam dessa doutrina, mas há essa perspectiva, diríamos assim, de maneira mais oficial. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui para a Escritura, nós vemos que nós não nascemos e não somos, porque alguém nos batizou, automaticamente adotados como filhos de Deus. Eu batizei, está resolvido minha vida. Não. É necessário uma experiência genuína com o Espírito Santo. É necessário que Ele visite você, convença você do seu pecado, da sua injustiça, da sua necessidade de Deus, do relacionamento que Deus quer ter com você. Abra sua mente e você então se arrependa e chegue até Ele em fé, dizendo: sim, eu recebo o que Jesus fez por mim, eu quero uma nova vida com Deus, eu quero um relacionamento com Deus. Quando isso acontece, diz a Escritura, há uma nova realidade espiritual, promovida pelo Espírito Santo, chamada adoção. Você se torna filho. Você não era filho, você não era filha, mas ao se entregar ao que Cristo fez por você, você é recebido. O que diz João, capítulo 1, o Evangelho de João, quando o apóstolo fala sobre isso? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o que, gente?
o poder de serem feitos, o que eles foram feitos em Cristo Jesus, filhos de Deus. Mas quem é filho de Deus? A saber, os que creem no seu nome. E essa verdade, então, se repete nas Escrituras. Quais as implicações, então, dessa adoção? O que isso significa na prática? Qual o impacto disso na nossa vida, agora que estamos em Cristo Jesus? Há 3 realidades que o texto nos oferece. A primeira, os filhos agora, ou seja, aqueles que não eram filhos e são feitos filhos, que foram adotados, eles agora são guiados. Verso 14, olha aí comigo, por favor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Há aqui uma diferença muito clara entre estar em Cristo e não estar em Cristo. Estar em Cristo significa que o Espírito Santo de Deus tem uma direção, tem uma vontade, tem um caminho, tem um propósito, tem escolhas para você. Salmo 1. Quando a Bíblia fala do justo e do ímpio. Quem é justo nas Escrituras? Nós vimos isso na semana passada. Não há um justo sequer. Mas existem justificados, aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Então, justos na Bíblia são aqueles que receberam o que Cristo fez por eles. Eles não são justos pelo comportamento, pela boa índole, pela família que nasceram, ou porque são de uma raça especial, ou qualquer coisa assim. São justos porque estão debaixo da justiça de Cristo. E o ímpio? Quem é o ímpio? Justamente quem está na sua própria justiça, vivendo conforme o seu coração, conforme a sua vontade, ignorando Deus, vivendo como se Deus não existisse, mesmo que você creia que Ele exista, mesmo que você vá a uma igreja, mesmo que você leia a Bíblia, mas você vive para você anda conforme o seu pensamento, você anda conforme as suas escolhas. De vez em quando você quer ver se Deus te ajuda para tudo dar certo. No máximo, esse é o papel de Deus na sua vida. Então você ainda é ímpio. E aí o que a Bíblia diz? O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Quem aqui já viu filme de faroeste? Levanta a mão. Você vai entender o que é palha que o vento dispersa. É aquele trem enrolado que enquanto a musiquinha do filme passa e o cara está com a arma assim e o outro está de lá, aquele capim seco está rolando. Você quer uma boa imagem do ímpio? Para onde ele vai, para onde ele vem, se o cara atira, se o cara não atira. O que vai acontecer? Está tudo seco, está tudo ermo, está tudo sem sentido, está tudo sem direção, está tudo assim, conforme o vento leva. Ou conforme, para quem aí gosta mais de carnaval, a banda toca. Vai para lá, vem para cá. Assim é alguém sem Jesus. Mas quando você se torna filho de Deus, há uma nova implicação. Você é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Ou seja, há uma fonte, há um propósito, há frutificação, há direção, há propósito. É verdade que a meninada começa a jogar pedra em você, porque você dá fruto. Como diz um ex-juiz amigo meu, pastor, árvore que não dá fruto não leva pedrada. Ah, mas se você for uma mangueira vistosa, plantada junto às águas, que no devido tempo, que época que a mangueira dá fruto? Setembro, outubro, novembro. Dá o seu fruto, aquela folhagem que nunca murcha. Que coisa maravilhosa, não é? Mas se prepare, você vai levar pedrada. Se você for uma jabuticabeira plantada junto às águas, que 2 vezes, porque junto às águas você vai dar fruto 2 vezes no ano. Aí você dá fruto.
as folhinhas todas verdes, não murcham, o pezinho todo cheio de jabuticaba. Gente, lá no IBEL, vocês têm que ir no IBEL, lá em Patrocínio. O IBEL é o Instituto Bíblico, da IPB, Instituto Bíblico Eduardo Lani. As maiores jabuticabas que eu já vi na minha vida. Não, também assim não, mas assim mais ou menos. O cara olha assim e fala assim, eu quero pegar a maior de todas. Aí ele sobe no pé, machuca o pé, não é? Quebra às vezes um galho. Mas por quê? Porque dá fruto. Então se você é filho, você é guiado. É o que o texto diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. William Hendrickson, comentando esse texto, grande teólogo reformado, ele diz o seguinte, isso aponta para 3 coisas: constância. Não é uma coisa que acontece de vez em quando, o Espírito Santo te guia de vez em quando, te orienta de vez em quando, te direciona de vez em quando. Não, se você é filho, essa é uma obra constante do Espírito Santo de Deus. Então as pequenas ou as grandes decisões podem ser sujeitas a Ele. Também é uma obra de correção. Não é só assim, ó, vai por aqui que dá certo, vai por ali que dá certo. Não, de vez em quando o Espírito Santo tem que pegar a gente e falar assim, ó, vou te dar uma lapada porque você saiu do caminho. Você está fora da vontade. Você está fora do propósito. Não é o que Hebreus 12 diz? Que o Senhor corrige aos filhos que ama. Deixa eu te falar, você está vivendo uma vida porca, fora do centro da vontade de Deus, e nada acontece com você, está dando tudo certo, meu querido, que desgraça é a sua vida. Que coisa terrível está acontecendo com você. Porque se você é filho, se você é filha, e a rota está errada, ó, vara. Para quê? Volta, vem, é aqui, não é lá. E por que o Espírito Santo faz isso? Porque ele gera um controle na nossa história, para que nós cheguemos onde o Senhor tem preparado a nossa chegada. Não é porque ele é mau, é porque é necessário um controle para que haja perseverança. Então também aqui há uma questão tremenda. Pastor, eu pisei na bola, eu tomei decisões erradas. Como é que vai ser minha vida com Deus daqui para frente? Como é que Deus vai fazer? Olha, tanta coisa que eu estou sofrendo, se eu não tivesse dado aquele passo errado. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está no controle, não está tudo perdido. Então volta o seu coração para Ele, se sujeita a Ele, que Ele vai endireitar as suas veredas. O Espírito Santo age assim nos filhos de Deus. Então cuidado você que julga o outro. Porque às vezes alguns de nós entram por caminhos que não deveriam entrar. Mas não significa que o Espírito Santo perdeu o controle. Ele pode trabalhar aquelas circunstâncias. Então o que nós temos que falar? Meu irmão, como é que eu te apoio? Como é que eu te ajudo? Vamos voltar. Deixa o Espírito Santo tomar o controle disso. Quem vai tomar é o Espírito Santo. Mas tem uns aí que gostam de ser Espírito Santo na vida dos outros. Não seja. Ore. Oriente segundo a palavra. Mas aponte o caminho de esperança, de recomeço, de renovo. Não importa o que aconteceu na sua vida, se você é filho, você é guiado pelo Espírito, e por mais que o caminho pareça ter se perdido, Ele te traz, Ele corrige, Ele mantém essa constância, segundo a palavra que nós acabamos de ler. Mas os filhos não são apenas guiados, os filhos são afirmados. Isso é uma coisa tremenda. Isso tem a ver com identidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que coisa tremenda. Verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Eu não sei quantos de nós estamos conscientes
do poder dessas afirmações. Não temos um espírito que nos escravize. Éramos escravos. Se estamos em Cristo, deixamos a escravidão, mas éramos escravos. Éramos escravos de nós mesmos, éramos escravos dos nossos pensamentos, das nossas inclinações, éramos escravos da ira de Deus, éramos escravos do príncipe da potestade do ar, daquele espírito que atua nos filhos da desobediência, nos quais, entre eles, estávamos outrora, segundo o curso desse mundo. Longe de Cristo, a única coisa que existe é a escravidão. Não, eu vou viver agora para o meu filho. E aí você vai tentar viver para o seu filho. O seu filho é o seu Deus. O seu filho é o centro da sua vida. O seu filho é tudo para você. Escravidão. Não, agora eu vou viver para mim mesmo, para a minha felicidade. Ninguém manda em mim. Ninguém tem que dizer o que eu faço. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você é escravo de si mesmo. Ah, não, agora eu vou viver para a minha carreira, para a minha profissão, para o meu reconhecimento. Ai de você, quando você chegar lá e você tiver tanto dinheiro e você tiver reconhecimento, se isso acontecer, ai de você, porque você terá sido escravo a sua vida inteira. Mas agora há um Espírito que nos torna filhos, que nos tira da escravidão e nos lança no braço do amor do Pai, e nos dá uma nova identidade, e nos dá uma nova história, e nos dá um recomeço, e nos dá uma razão real para vivermos, porque agora nós somos novos, temos um novo nome, uma nova história, uma nova realidade, um novo propósito para as coisas. Filhos. Então a escravidão é trocada pelo amor, e o medo é tirado, e no lugar do medo vem a esperança. Eu não preciso adorar nenhuma divindade, porque eu tenho medo de morrer, porque eu tenho medo do inferno, porque eu tenho medo do futuro. Eu não preciso adorar ninguém, porque se eu não adorar, ai de mim, uma coisa terrível vai acontecer, meu carro vai bater, eu vou perder meu emprego. Não, 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 eu o adoro, porque Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele me fez novo, eu sou livre, e agora eu digo, Abba, Pai. É por isso que eu o adoro. E a distância foi trocada agora por relacionamento. Há uma coisa muito interessante nessa expressão, Abba, Pai. Porque no fundo ela é uma repetição. Abba é uma palavra aramaica. Na época de Jesus e dos discípulos, lá na Judéia se falava o aramaico. Mas a língua influente da época era o grego. Se a gente quiser fazer uma comparação muito menos intensa do que da época, é como assim, se a gente falasse pai em português. E o português é uma língua importante? Ela tem o seu lugar no mundo? Tem. Mais de um povo fala português? Fala. E a gente fala pai. Mas qual é a língua mais influente no mundo? Hoje. Como se fala pai em inglês? Hã? É isso mesmo, bem? Hã? Father, dad. Assim, nesse caso é dad. Dad. Aprendeu, pessoal? Não é father. Father é muito formal, não é isso mesmo? Dad é assim. O filho não chega lá assim, Father, I need my... O que, gente? Me ajuda aí. Porque aí eu não tenho a palavra agora para dizer, né? I need my... Né, Paulo Ricardo? My PlayStation. Father.
Não, ele vai dizer assim, Daddy, please, I need my PlayStation. Entendeu a diferença? Agora vamos lá para o texto bíblico. O livro está sendo oferecido em grego. Reverendo Silas, estudioso, professor, o como se fala em grego pai. Está ali? Tá, não é? Pater, não é? Pater. Acho que é. Bem próximo. De repente me aparece um Abba. O que esse Abba está fazendo aqui em aramaico? Abba, pai. Abba, pater. Há duas coisas interessantes sobre esse Abba aqui, nesse texto. A primeira, se você olhar mais na origem, era o daddy. Ou seja, se alguém não fala assim, father, lá em inglês, fala, né? Daddy. Então, uma criança aramaica, ela falava o quê? Abba. Toda mãe acha que só o nome dela é chamado. Vocês já viram isso? Ah, se eu ganhasse R$1, se essa menina, esse menino, né, falasse mãe, toda vez eu ganhasse R$1. Vocês acham que filha fala pouco pai, né? Então, pensa naquelas crianças da Palestina. Falava, Abba, me leva, Abba, me dá água, Abba, posso ir no trabalho com você, Abba? Intimidade, relacionamento. Outra coisa tremenda do apóstolo falar assim, esse Espírito que habita em nós, que nos adotou, que nos fez filhos, ele diz assim, clama, pode falar, Abba, Pai. É que essa palavra, Abba, quantas vezes saiu da boca do Senhor Jesus? Jesus não falou pater, Jesus não falou pai, Jesus não falou father, Jesus não falou daughter, Jesus falava Abba. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Abba. Eu e o Abba somos um, porque ele falava aramaico. Então o que nós temos nesse texto? Se eu sou filho, há uma afirmação da minha identidade. Escravidão agora trocada por filiação, medo agora trocada por esperança, distância transformada em relacionamento, porque eu posso chegar a Ele como o meu Senhor chegou e dizer, Abba, Pai, Abba, Paizinho, meu pai, Abba. Faz diferença estar em Jesus? O que significa estar em Jesus? Repete comigo, Abba, Pai. E aí a gente tem um testemunho do Espírito em nós. Não é isso que o texto diz? Não é isso que a palavra do Senhor ministra a nós? Então há uma afirmação da nossa identidade. Éramos escravos, agora somos filhos. Como Paulo diz lá em Gálatas, nós não somos mais escravos, mas filhos. Há uma troca do medo pela esperança, uma distância pelo relacionamento. E diz o texto que agora nós temos uma relação, porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha, Ele testemunha, Ele fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Então, se você sente necessidade de Deus, se você tem sede por Deus, se você quer estar com Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você se entristece quando você fere o coração de Deus, e há um testemunho dentro de você, é porque o Espírito Santo está dizendo: você é filho, você é filha. E aí nós temos a nossa consciência, porque o texto diz que o Espírito testifica conosco, e nós temos uma leitura espiritual, um discernimento espiritual, que nós somos filhos de Deus. Se situações te constrangem diante do Senhor, você tem que dizer assim: Abba, Pai, Paizinho, tem misericórdia de mim. Se há situações que te envergonham, você tem que dizer: Senhor, me perdoe, porque eu não sou escravo, eu sou filho. E filho não é jogado de lado porque errou, filho é amado mesmo quando erra. É assim que um pai bom age com seus filhos: perdoa, reconcilia, traz. Mas se há uma coisa boa no seu constrangimento, é que significa que a sua consciência está recebendo uma informação. Como é que você está vivendo assim? Você é filho. Para. Não por medo. Para. Não porque você é escravo religioso, de costumes. Não porque você vai fazer alguma coisa para merecer o amor, mas para, recomeça, reconecta, reconstrói, reconcilia, porque você é filho. Agora, se nada disso acontece dentro de você, você precisa parar a sua vida e dizer assim: Deus, se o Senhor existe, manifesta esse Espírito dentro de mim, para que o meu coração sinta isso, e eu me prostre diante do Senhor. O Senhor existe, o Senhor de fato é Pai, revela-se a mim. Há poucos dias alguém me disse assim: pastor, ora por tal pessoa, porque ela tem dificuldade de crer em Deus, mas ela disse que se Deus existe, ela quer conhecê-lo. No mínimo, essa oração e essa busca você pode fazer. E quem sabe, o Abba Pai vai abrir os seus olhos, vai te tirar da escravidão, vai te tornar filho e dizer para você: sinta o testemunho de que agora eu sou seu Deus, o seu Senhor. Por último, irmãos, além dos filhos serem guiados, os filhos serem afirmados em Deus, tendo a sua identidade nele, os filhos são herdeiros. Verso 17, olhe comigo. Se somos filhos, é interessante o início, se somos filhos, se você teve essa experiência com Deus de estar em Cristo e não haver nenhuma condenação mais sobre você, olha o que o texto diz: então somos herdeiros. Outra coisa interessante no versículo, Paulo se inclui. Ele não diz: se vocês são filhos, vocês são herdeiros, mas ele se inclui. Ele diz: se somos filhos, porque é a identidade que ele entende que ele mesmo tem. Então, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que isso implica, meus irmãos? Porque já é maravilhoso demais pensarmos que por sermos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito. Por sermos filhos de Deus, somos afirmados nessa relação com Deus. Nisso está a nossa identidade, o Espírito Santo testifica isso. Mas o que significa sermos herdeiros como filhos? Se a gente quer entender isso, primeiro a gente tem que olhar para quem é o dono do testamento. Como diz o termo formal, o testador. O testador. Esses dias nós vimos, na verdade aí, creio que coisa de 1 mês e meio para 2 meses, que um apresentador brasileiro renomado, o Gugu Liberato, morreu.
de uma maneira totalmente inesperada. E ele havia deixado um testamento escrito. Então, morto, ele se tornou um testador. Eu acho que o Gugu tinha mais dinheiro que eu e você. Tinha muita coisa para os herdeiros. Tinha uma fortuna para eles. Mas deixa eu te falar algumas coisas sobre a situação dos herdeiros do Gugu. Primeiro, já tem uma briga danada. Isso não é incomum em herança. Morre o testador, se ele não deixar tudo escrito. E mesmo que deixe, se ele tem muito dinheiro, dá briga. Por uma questão simples. Por mais que ele seja rico, a riqueza dele é limitada. Mesmo o maior testador que possa existir. A riqueza dele é limitada. Então, quando alguém morre e deixa o seu testamento, dependendo da lei do país, a briga é violenta. Não, eu quero mais. Por quê? Porque é limitado. Pode ser o dinheiro que for, é limitado. Deixa eu te falar sobre aquele que nos dá essa herança como filhos. Primeiro, ele é aquele que nunca morrerá. Ele é aquele que existe de eternidade a eternidade e continuará existindo. A nossa herança nunca será o resultado de um Deus morto, mas de um Deus vivo que partilha a sua riqueza com aqueles que ele tornou filhos. Há uma outra coisa sobre o testador. A riqueza dele é imensurável. O que ele tem para os seus filhos não é possível calcular, não é possível dimensionar. O apóstolo Pedro fala sobre a herança da seguinte forma, em 1 Pedro 1,4: jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor, a herança que nós temos em Cristo Jesus para nós, os filhos de Deus. Mas herança é algo futuro. Então, herança produz esperança. É uma herança gloriosa, majestosa. Porém, não é uma herança que nós a recebemos plenamente. Nós temos o cuidado do Pai, o zelo do Pai, o carinho do Pai, as intervenções do Pai, o investimento do Pai, o resgate do Pai, o perdão do Pai. E nós estamos aguardando aquela herança que iremos receber, mas que ainda não recebemos. Está em Cristo. E aí o texto nos diz que se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Família sofre junto e ri junto, não é verdade? Quando essa família tem relações, tem conexões saudáveis, a gente chora junto e a gente ri junto. Então, se você se tornou filho de Deus, você participa dos sofrimentos do seu irmão mais velho, que é Jesus. Mas você participará da herança que só ele tinha. Vou pedir licença para concluir esse sermão, antes de fazer algumas breves aplicações, com uma história. Havia um missionário que estava num lugar muito pobre, com situações muito difíceis. E naquela cultura local, muitas mulheres optavam pelo aborto. De modo geral, os homens não assumiam seus filhos. Isso deixava as mulheres muito vulneráveis. Um dia bateu à porta desse missionário uma jovem, grávida,
com uma crise profunda de consciência. Ela pensava assim, eu vou abortar. Mas ao mesmo tempo ela pensava, eu não posso fazer isso. E quando ela bateu a porta da casa desse missionário, ela contou essa história. Aquele homem, então, a instruiu da seguinte maneira: filha, vamos cuidar de você. Se depois que você tiver o filho, você não puder ou não quiser ficar com ele, Deus vai prover alguém para cuidar dele. E mesmo em sofrimento, nas dores emocionais dela, ela falou assim, tudo bem, eu vou dar esse voto de confiança. Só que aquele missionário resolveu contar isso para os seus pais, que moravam mais longe. E a sua mãe, com o seu pai, falou assim, não, nós vamos aí agora, nós vamos pegar essa jovem, nós vamos cuidar dela, nós vamos cuidar desse bebê. E houve então uma rede de acolhimento, de cuidado. O bebê nasceu. E ele foi amparado, cuidado, recebido com muita alegria. Mas aquela jovem tinha tantos problemas emocionais que ela não conseguiu permanecer ali. Então aquele casal adotou aquele bebê. E aquele que um dia falou assim, a gente cuida de você, talvez poderia ter se tornado pai, agora virou irmão mais velho. Porque aquele menino foi recebido. Recebeu o nome, recebeu a história, e com tudo isso a responsabilidade de ser um Chagas. Eu pedi para contar essa história, está ali o Paulo Ricardo. Fica em pé, Paulo Ricardo, sem nenhum constrangimento. Ele até parece Jesus, não é? Olha o cabelão dele, a barba, coisa mais bonita. Esse é meu irmão Paulo Ricardo. Essa é a história do Paulo Ricardo. Obrigado, Paulo Ricardo, e obrigado por você ter aceitado e permitido que eu contasse a sua história. Paulo Ricardo sabe o que é receber um nome, o que é receber uma família, o que é alguém amar a gente, sem depender do sangue. Agora, nós fomos amados pelo sangue. Não o nosso sangue, mas o sangue do nosso irmão mais velho, que foi derramado para que nós fôssemos comprados. O que significa estar em Cristo Jesus? Algumas aplicações finais. Ser amado assim deve nos comprometer com a graça. Eu não estou vivendo para morrer, mas eu estou morrendo para mim mesmo, para viver para Deus. O Espírito de Deus me direciona. Então eu preciso perguntar e dizer ao Espírito Santo para onde eu tenho que ir, por onde eu tenho que andar, o que eu devo fazer, porque eu não ando mais conforme a minha própria escolha. Há um Espírito Santo que me guia. Por isso o texto diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa busca da vontade daquele que nos comprou é uma característica da nossa filiação. Como nós vimos, os filhos são afirmados. Os filhos têm uma identidade, então nós precisamos dizer para nós mesmos a quem nós pertencemos, quem nós somos. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas dizem, não importa a cor da sua pele, não importa o dinheiro que você tem ou a falta de dinheiro que você tem, não importa a posição social que você pertence ou que você não pertence, não importa quem te aceita ou quem te rejeita, você tem que dizer para você mesmo, se você está em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E essa nova identidade deve ser o combustível para você caminhar.
Como diz o Salmo 24, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor não me rejeitará. Por último, então, tenha esperança no futuro e perseverança no presente. Se você está em Cristo, você tem uma herança. Mas se você está em Cristo, você tem sofrimentos por causa de Cristo. O próximo sermão, que não será semana que vem, será mais na frente, nós vamos entrar na questão de estar em Cristo e ainda sofrermos. Nós vamos aprofundar isso, que é o que o texto fala. Mas estar em Cristo hoje significa dizer, mesmo que eu sofro, eu quero o Senhor. Abba, Pai, eu quero o Senhor. Abba, Pai, eu quero andar com o Senhor. Abba, Pai, o Senhor é mais importante para mim que todas as coisas, inclusive se eu passar por sofrimentos. Então preste atenção, no presente, perseverança, mas no futuro, herança.